Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus, que vai nos dar a palavra hoje, que está em Isaías, capítulo 24, versículos 17, 18 e 19, que nos diz assim: terror fosse a armadilha contra ti, moradores da terra, e acontecerá que naquele dia, quando fugir do pânico, cairá na fossa, e o que cair da fossa será preso na armadilha, porque serão abertas janelas do alto e tremerão os alicerces da terra. Será quebrantado totalmente a terra, inteiramente esmiuçada será a terra, grandemente será a terra sacudida. Então aqui Isaías ele faz um relato do juízo de Deus sobre a terra. Mas essa terra que o Isaías está falando não é toda a terra, está falando da terra de Israel, que haverá um grande terremoto. Até o título fala assim que é o terremoto final. Então, esse terremoto que Isaías nos está falando, que vai tremer toda a terra, está lá em Zacarias no capítulo 14. Zacarias vai nos falar sobre um grande terremoto que vai acontecer em Jerusalém. No capítulo 14, então o Senhor ele colocará os pés dele sobre o monte das oliveiras. E está em Isaías 14, no versículo 5. E então vai haver um grande terremoto. E nesse tempo que haver esse grande terremoto, já está acontecendo a guerra do Armagedon em Jerusalém. Então, quando acontecer esse terremoto, eles vão fugir como de um grande terremoto. Então, quando eles fugirem, a terra vai estar toda quebrada. O Monte das Oliveiras, que hoje é um cemitério, ele vai rachar no meio quando Jesus colocar os pés dele invisível. Até aí, ninguém vê Jesus ainda. Mas os sábios, assim como Daniel disse, assim como o Senhor disse para Daniel, os sábios, Daniel 12, Daniel, os sábios entenderão, mas os ímpios seguirão perversamente, mas os sábios entenderão o que está acontecendo. E hoje você também está conhecendo a palavra e você é sábio aos olhos do Senhor. Por quê? Porque você está conhecendo a palavra, você sabe que quando isso vir a acontecer, Jesus, ele vai estar invisível ainda. Ele vai colocar os pés dele em cima do Monte das Oliveiras, vai rachar o Monte das Oliveiras, que tem um cemitério. Então, vai sacudir toda a terra de Jerusalém. E ali, os soldados vão tentar fugir e vão cair, né, nos buracos que vão se abrir ali, como Jeremias está descrevendo, né? E assim o Senhor, ele deixa essa direção para mim e para você, sabendo, irmãos, que naquele grande dia já está próximo para o arrebatamento. Por quê? Porque o anticristo vai se levantar, vai fazer essa paz entre as nações, não vai haver guerra em Jerusalém mais, com os muçulmanos e o povo de Israel. Então eles vão permitir que o anticristo ele se sente no trono de Deus, porque até lá vai ser construído o templo de Deus que não foi construído ainda. E depois que for construído, ele vai sentar lá, vai ficar por 3 anos enganando Israel. Depois que ele não querer o sacrifício diário, que é a matança dos animais, eles vão perceber então, eles vão cair em si que não é o Messias, porque ele não vai querer isso mais. E aí, aonde que ele vai ser expulso de Israel? Então ele volta para as fortalezas dele de novo, para a cidade dele. E acredito que lá seja os Estados Unidos. E então ele vem agora com as nações que ele vai se ajuntar, que são as 10 nações, que são os 10 chifres de Daniel. E vai se unir com essas nações do norte, creio que seja a Itália, seja a Alemanha, a Inglaterra, enfim, todas essas nações ali,
que são da descendência de Jafé. Jafé que deu origem a essas nações. Tem o Sem, Cã e Jafé, que é o terceiro filho de Noé, que deu a descendência para os alemães, os italianos, os franceses e aquele pessoal ali, o pessoal dos Estados Unidos ali, foi todo ele que deu essa descendência, saiu da descendência de Jafé, esse povo. Então eles vão se unir ali e vão daí guerrear junto com o anticristo contra Israel. Então o Senhor vem agora, assim como Isaías está nos dizendo, né, o terremoto final. Então nós vamos saber, irmãos, que ele vai ficar 3 anos enganando, ele vai vir com as nações, ele vai guerrear, vai atacar Jerusalém, que é a terceira guerra mundial. Muito se fala da terceira guerra mundial, mas a terceira guerra mundial, o Armagedon, que é a terceira guerra mundial, ela só vai acontecer, que está escrito na Bíblia, quando as 10 nações atacar Jerusalém. É Jerusalém que vai ser atacada pelas nações. Depois de 3 anos do governo do anticristo, aí é considerada verdadeiramente a guerra, que a Bíblia nos descreve sobre isso, que é a guerra do Armagedon. Então qualquer guerra que estão dizendo aí, que é dos Estados Unidos, que a China, não sei o que, é a terceira guerra mundial. Não é. Não é, a Bíblia descreve que a terceira guerra mundial são essas nações que vão se unir contra Jerusalém, depois que o templo já tiver formado, já está levantado, o anticristo já ter ficado 3 anos, daí eles expulsam ele, que ele cessa o sacrifício, e daí depois ele volta, né, com essas nações para guerrear. Aí sim vai acontecer a terceira guerra mundial. E aí o Senhor, ele levanta Miguel, né, que é o anjo que guarda Israel, para guardar o povo de Deus para o arrebatamento. E vai se passar mais 3 anos. E Daniel 12 nos diz assim, ó, bem-aventurado aquele que aguardar, aquele que conseguir esperar 1335 dias, que seria os 3 anos mais 1 mês e 15 dias. Esses são os cálculos. Para então haver o arrebatamento da igreja. Muitos não vão acreditar no que eu estou falando, mas vocês vão ver, irmãos, vocês vão lembrar dessa palavra. Vocês vão lembrar dessa palavra. Os tempos vai passando, o arrebatamento não vai vir, as coisas vão estar acontecendo e vocês vão lembrar dessa palavra, que a missionária Solange, que não sou digna de nada, nem o meu rosto eu não mostro para ninguém, é somente a minha voz, e prego aqui dentro da minha casa pela misericórdia do Senhor, e vocês vão lembrar dessa palavra. O tempo vai passar e não vai ter o arrebatamento, não vai se cumprir, porque está na palavra. Temos que seguir o que está na palavra, não se deixe enganar. O povo de Deus vai passar sim pelo mandato do anticristo. Amém, irmãos? Então eu deixo essa direção e vocês vão lembrar quando o tempo se passar, vocês vão lembrar dessa palavra. Então eu deixo essa direção e peço que os irmãos compartilhem, irmãos, para todos os seus contatos, e deixe a sua curtida em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus.